Se você deseja pregar melhor em 2025, pregações que transformam e também impactam vidas, você está no vídeo certo. Hoje eu vou compartilhar alguns conselhos e alguns segredos que vão elevar a sua pregação. Esses conselhos são para pessoas que querem sair de um nível básico, um nível estagnado, a um nível mais profundo na pregação e um nível mais profundo na exposição bíblica também. Se você é essa pessoa, então pega a caneta, pega o papel e vem comigo, porque esse conteúdo vai transformar o seu ministério. Estamos vivendo em um tempo onde pessoas buscam pregações e que você pode até encontrar vários tipos de pregadores rasos, pregadores superficiais, que usam e abusam de jargões que às vezes não fazem muito sentido, mas de outro lado, nós percebemos que existem pessoas que estão buscando pregações que fazem sentido, pregações que vão realmente aprofundar a sua vida na fé e pregações que se conectem à realidade delas. E se tem algo que eu aprendi na minha jornada como pastor e como pregador, é que para você pregar bem, não tem a ver com apenas você abrir a sua Bíblia e falar. É uma combinação tanto de técnica quanto de espiritualidade, como também de prática. Mas vamos direto ao assunto, porque eu tenho certeza que você quer aprender a transformar a sua pregação. E a primeira coisa que você deve de fazer é entender o seu público. Quem é aqueles que estão te ouvindo? Essa pergunta é uma pergunta fundamental, porque se você estiver pregando para jovens, para famílias, para pessoas mais experientes, você precisa entender para quem você está falando, porque a linguagem deve de ser adaptada. Até porque cada público que eu mencionei aqui tem as suas dores, tem as suas dificuldades, tem os seus desafios e também necessidades específicas. Uma pregação eficaz, ela começa aqui com a empatia. Você tem empatia pelas dores dessas pessoas. Quando você conhece seu público, você consegue entregar uma mensagem mais profunda, porque você entrega realmente algo que elas precisam, você vai diretamente na dor que elas estão sentindo. Por exemplo, se o seu público for jovem, você pode falar sobre propósito, você pode falar sobre identidade. Se você está ministrando no culto de famílias, você pode falar sobre unidade, sobre criação de filhos, o que a Bíblia fala sobre família e assim por diante. Sempre se conecte com a realidade do seu público. O segundo ponto que você deve levar em consideração é investir em storytelling. O que é storytelling? Storytelling é contar história. Invista em histórias. E não apenas qualquer história, mas entenda uma coisa, que histórias, elas tocam o coração. E não tem como fugir disso, até porque Jesus, ele é o maior contador de história. Você vai ver que ele conta várias parábolas, várias ilustrações para trazer o real sentido da sua pregação. E para ser sincero, isso fazia com que as pessoas lembrassem depois da sua mensagem, porque ele falava na linguagem que o público dele entendia e ele usava histórias para fazer isso. Então, comece a sua pregação com histórias que realmente vão marcar. Introduza o tema daquilo que você quer propor à sua pregação com histórias que vão realmente fazer sentido para o seu público. Você pode usar algo pessoal, você pode usar uma ilustração, você pode até usar um texto bíblico com uma história para você poder fazer essa introdução sem problemas nenhum. Até porque você tem que entender o porquê do storytelling, né? Quando você usa storytelling, você sabe contar uma história, você tem que entender que as histórias, elas criam conexões. E quando criam conexões, a sua pregação se torna uma pregação memorável. Não no sentido de você simplesmente mexer com as emoções da pessoa de forma errada. Porque na verdade nós somos seres racionais, mas também somos seres emocionais. Então você justamente está fazendo a pessoa refletir, usando a razão dela sobre a sua pregação, mas você está usando também o emocional da pessoa, fazer ela sentir a mensagem. Mas um detalhe importante aqui é: não encha linguiça na sua pregação. Não use histórias para que você crie uma pregação de 1 hora, mas 50 minutos dessa 1 hora é você contando história. Não, seja claro, seja objetivo. Pare de enrolação como muitos fazem por aí. Um terceiro ponto que eu quero passar para você é use a tecnologia ao seu favor. Nós vivemos em uma era totalmente digital e ignorar isso é perder uma oportunidade de potencializar a sua pregação. Você tem em mãos a chance de alcançar milhares e milhares de pessoas com ferramentas que estão aí para justamente nos servir. Você pode usar inteligências artificiais para te ajudar em algumas pesquisas, como o ChatGPT, ele é muito bom em fazer isso. Claro, você não vai montar a sua pregação no ChatGPT, você vai pesquisar sobre o contexto histórico do livro, você vai pesquisar sobre mapas mentais, sobre o
livro, sobre o resumo do capítulo. Isso é muito bom, você pode usar também como comentários bíblicos, como o sentido de algumas palavras. Eu quero saber tal palavra em grego, como que é no grego bíblico. Você pode usar essas ferramentas para te ajudar no desenvolvimento da sua pregação. E também você pode usar esboços, né? Não esqueça de usar esboços, né? E claro, você pode usar esboço, e esboço ele não precisa mais ser apenas escrito, você pode usar o seu celular para que você tenha ele salvo, você coloca ali no púlpito para você poder ter esse acompanhamento na hora da sua pregação. Só claro, tenha muito cuidado, porque a tecnologia, ele é apenas um complemento, ele não é o principal. O principal ainda continua sendo, o foco continua sendo a mensagem, porque a mensagem, ela é importante e é ela quem vai transformar a vida das pessoas. Um outro ponto também muito importante que muitos deixam de lado é justamente trabalhar a sua voz e trabalhar a linguagem corporal. Pregação não é apenas só palavra, é a comunicação completa. O seu tom de voz, ela precisa variar de acordo com a sua pregação. Isso vai fazer com que o público preste mais atenção, você consegue manter mais a atenção do público, e não apenas a sua voz, mas a sua expressão corporal, a forma que você se movimenta, deve de ser natural e também envolvente. Você não prega apenas com a sua voz, você prega com o seu corpo completo. Então, nada de ficar parado, estátua ali no púlpito quando você for pregar. Não, se movimente, mas saiba usar os movimentos da forma correta. Mas use gestos para enfatizar pontos importantes, mantenha o contato visual a todo momento com o seu público. Comunicação, lembre-se disso aqui, comunicação é 50% visual. Então, aprenda a usar o seu tom de voz e aprenda a usar a linguagem corporal também. O quinto conselho, e esse daqui talvez seja um dos mais importantes, é priorize a profundidade teológica. Para ser sincero, as pessoas já estão cansadas de mensagens superficiais. Mensagens que simplesmente falam com o seu ego. As pessoas já estão cansadas disso. Elas querem respostas bíblicas profundas, respostas bíblicas claras e também aplicáveis à sua vida. Então, estude constantemente. Uma pregação sólida é aquela que equilibra tanto o ensino quanto também a prática. Então, diante disso, quando você tem esse conhecimento profundo, você é fiel ao texto bíblico. E busque ser fiel ao texto bíblico, o que o texto realmente quer dizer e como as pessoas podem usar no dia a dia esse texto bíblico. É isso que vai transformar a vida das pessoas. O penúltimo conselho que vai transformar a sua pregação no ano 2025 é: abrace a vulnerabilidade. Pregação não é só sobre o que você sabe, mas é sobre quem você é também. Compartilhe os seus testemunhos, as suas lutas diárias, as suas vitórias diárias também. Isso também faz parte da sua pregação de modo geral. Isso vai criar tanto humanização como também conexão com o seu público. Muitos pregadores querem ser super-homens, querem ser super-deuses, só que na verdade Deus nos chamou para ser humanos. Nós somos seres humanos e nós temos dores, nós temos dificuldades. Muitas pessoas estão passando por um processo que você já venceu e elas simplesmente precisam apenas de um testemunho seu de que você passou por aquilo e que Deus realmente foi contigo naquilo, para que a fé dela se fortifique. Então, não tenha medo, pregador, de mostrar que você é dependente de Deus, porque nós permanecemos sendo dependente de Deus e dependente do nível de conhecimento que você tem biblicamente falando. As pessoas, elas não se conectam com robôs, as pessoas se conectam com pessoas, com a sua autenticidade. Então, seja autêntico na hora da sua pregação também. E por último, e talvez mais importante, se prepare espiritualmente como também emocionalmente. Pregador que não ora, não prega. Grave isso aí. Pregador que não ora, não prega. Antes de subir ao púlpito para expor a pregação, você deve de estar muito bem preparado espiritualmente. Ore, leia a Bíblia, peça direção ao Espírito Santo. Tenha uma vida devocional entregue diariamente ao Senhor. Lembre-se que antes de você ser um grande pregador, você precisa ser um grande cristão também. Todo bom pregador, ele é um bom cristão antes. Você precisa entender que você precisa ser um cristão genuíno para que você seja um bom pregador e expor com convicção a pregação, até porque você não apenas conhece, mas você vivencia isso todos os dias. Além disso, priorize também a sua saúde mental, pregador. Não seja aquele tipo de pessoa que simplesmente se entrega ao ministério e não cuida de si mesmo, não cuida do seu corpo, o seu templo, o templo aqui do Espírito
espírito também precisa ser cuidado, a sua saúde mental também precisa ser cuidado. Pregação não é sobre desempenho, pregação é sobre entrega. E como que eu posso entregar o meu melhor para Deus? É isso que você deve de responder todas as vezes que você for pregar. Até porque se você não estiver bem, tanto espiritualmente quanto mentalmente, a sua pregação não vai bem, a sua pregação vai ser afetada por isso. Talvez você já viu aquele pregador amargurado, que tudo tá ruim e tudo não dá certo, é prova, prova, prova. É simplesmente pessoas que não estão bem espiritualmente, pessoas que não estão bem mentalmente. E isso vai sim refletir, você querendo ou não, na vida das outras pessoas e no púlpito quando você for ministrar. Então lembre-se que a vida devocional é a base para toda pregação poderosa. Agora, se esse conteúdo fez sentido para você, nós estamos com vagas abertas para nosso método Pregação Impactante, a nossa comunidade de pregadores com mais de 30 aulas disponíveis para você aprender a pregar do zero, aprender a falar em público sem medo, como você perde o medo, como você perde o nervosismo, juntamente comigo e com outros pregadores que estão lá disponíveis para te auxiliar nesse processo. O acesso, ele continua sendo vitalício para aqueles que entrarem hoje aqui na nossa formação. E lá, ainda de bônus, você vai ter 9 livros e e-books para te auxiliar na jornada do pregador, para te auxiliar no seu processo. Além da comunidade, além dos e-books, ainda você tem materiais também didáticos de todas as aulas para você poder revisar o conteúdo quando você precisar. E tudo isso com um valor super acessível. Você vai investir no seu ministério, você vai aprender a desenvolver o seu ministério e você vai edificar a nós que estamos aqui, claro, porque você vai estar nos apoiando nesse projeto e do outro lado nós estaremos te ajudando a justamente elevar o seu ministério para que você seja um pregador relevante para esse último tempo. Esse último tempo não precisam de pessoas para estar no reino, mas precisam de pessoas capacitadas e com vontade de servir ao reino de Deus. Então seja essa pessoa. Você tem vontade? Então está na hora de você se capacitar. Eu te espero no método Pregação Impactante. E se você gostou desse conteúdo, já sabe também, curte esse vídeo para o algoritmo entender que é um vídeo relevante, compartilhe com aquele seu amigo que está começando a pregação, que é aquele seu amigo pregador que às vezes não sabe alguns pontos, para que ele venha aprender conosco. Comente o que você achou desse vídeo ou ideias de vídeo novos que nós traremos aqui para vocês. E claro, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para você não perder nenhum conteúdo sobre pregação e sobre teologia bíblica de forma simples e acessível por aqui. E se Jesus nos permitir, nos encontramos assim no próximo vídeo. Até mais.